Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo. Bom dia para você que está no Brasil, no fuso horário do Brasil. Porque também nós temos alunos por espalhado pelo mundo afora em Portugal. Boa tarde para quem está em Portugal. Um grande abraço para você que está assistindo também no gravado. Olha só, constância. Mazuli Celiani sempre fala, é constância nas aulas, seja elas ao vivo ou no gravado, é você manter a constância. Essa constância é que te vai levar à prosperidade. E hoje a nossa prosperidade vem com o clube do livro Leitura Próspera, Celiane Cabral, dando continuidade no livro O Cavaleiro Preso na Armadura. E aí E é aí, reforçando, reforçando, olha, olha, você pode ir lá na plataforma, no módulo de leitura próspera, você baixar todos os 5 livros. Esse já é o quinto livro. Você pode baixar e imprimir o livro em PDF, até para você ter também ele físico, para depois você continuar a leitura também, refazer a leitura. Celiane, bom dia, Celiane. Vamos que vamos, Celiane, vamos prosperar? Bom dia, negreiros. Vamos prosperar sim. E vai ficar melhor ainda quando essa aula subir, né? Vamos colocar, né? Isso, para gravar, para a gente poder ter essa aula daqui a pouco para quem não assistiu, porque aqui a gente cuida de tudo e de todos, né? Um excelente e maravilhoso dia a todos nós. Que a gente possa começar esse dia focado, focados nessa leitura, para que a gente possa também aproveitar os benefícios dessa leitura. Então, muito bom dia mais uma vez. Bom dia a você que está aqui conectado agora nesse ao vivo. Bom dia a você que vai assistir essa aula ou que já está assistindo essa aula no gravado. E olha só, hoje o livro, a gente consegue entrar hoje no livro em um dos castelos. E os castelos do livro, o primeiro castelo é o Castelo do Silêncio. E muitas vezes a gente faz muito barulhos, né? E a gente se incomoda às vezes com os barulhos externos e a gente esquece que nós somos geradores de barulhos internos. E então eu quero sugerir que a gente faça uma respiração para a gente acalmar um pouco esses barulhos internos, para que a gente possa se conectar com essa leitura de hoje. Então, a sugestão é: vamos fazer uma respiração onde a gente possa esvaziar um pouco, né, o que a gente está sentindo agora, essa quantidade de pensamentos que vem na nossa cabeça, que a gente possa aquietá-los para a gente aproveitar muito e muito mais a leitura. Então, como que você vai fazer? Você vai inspirar, e aí você vai segurar um pouco e depois soltar pela boca, assim, ó. Prende e solta. Isso. Inspira, prende e solta, ó. De novo. Mais uma vez, inspira. Se possível, agora mantenha os olhos fechados. Se conecta aí somente com a sua respiração. E você vai dar o seguinte comando para a sua mente. Você vai verbalizar mentalmente a palavra passa. E você vai dizer várias vezes: passa, 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 passa. Isso. Imagina você dando esse comando para os seus pensamentos. Paz, paz, paz. Isso. Respirando e dando esse comando. Paz, paz, paz. Inspira profundamente agora. Solta mais uma vez pela boca.
Abre os olhos e agora sim, vamos acordar, né? Para a gente fazer essa leitura. Acordar o lado direito e o lado esquerdo. Vamos fazer 20 conectadas. Você inspira e expira pelo nariz. Na quinta, essa inspiração é mais forte. Pode utilizar aí toda a sua força para fazer esse exercício, para a gente entrar no mesmo fluxo de concentração e foco. É muito importante essa respiração antes da leitura. Então, faz assim, ó. Certo? Ó, inspira e expira só pelo nariz. Na quinta, você dá essa puxada de ar muito mais forte. Então, vamos lá. São 20 vezes, por isso que o nome são 20 conectadas. Bora lá. Perfeito. Se você ficou um pouco tonto, não se preocupa, tá? Vai já passar esse sintoma, percebe, ó? Tem umas bolinhas aí de ar dentro de você, o seu oxigênio, você oxigenou mais e melhor todo o seu corpo, incluindo o seu cérebro, por isso que dá essa sensação. Então vamos lá, todos prontos. Agora vamos para o nosso livro que nós estamos e hoje a gente adentra no Castelo do Silêncio. Sozinho, o cavaleiro cautelosamente enfiou a cabeça pela porta de entrada do castelo. Seus joelhos tremiam, o que, por causa da armadura, provocava um leve som metálico de chocalho. Temendo que Rebeca pudesse vê-lo, juntou forças e entrou corajosamente, fechando a porta atrás de si. Por um instante desejou não ter deixado a espada, mas Merlin prometera que não haveria dragões para matar, e o cavaleiro confiava no mago. Ele adentrou a imensa antessala do castelo e olhou à volta. Viu apenas o fogo que fulgurava na enorme lareira de pedra situada em uma das paredes de 3 tapetes no chão. Sentou-se sobre o tapete mais próximo do fogo. O cavaleiro logo tomou consciência de duas coisas. Primeiro, parecia não haver nenhuma porta na sala que levasse a outras portas do castelo. Segundo, o silêncio que fazia nesse castelo era extraordinário, misterioso. Ele percebeu com um sobressalto que o fogo nem mesmo crepitava. O cavaleiro considerava o próprio castelo silencioso, principalmente naquelas épocas em que Juliette permanecia dias seguidos sem falar com ele. Mas o silêncio ali era incomparável. O Castelo do Silêncio foi bem nomeado, ele pensou. Nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Subitamente, o cavaleiro foi surpreendido pelo som de uma voz familiar vinda de trás dele. Olá, cavaleiro. O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele, vindo de um afastado canto da sala. Rei, ele disse, ofegante, não o tinha percebido. O que o senhor faz aqui? O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente. Não vejo porta nenhuma. Não é possível ver até que se compreenda, disse o rei. Quando você compreender o que há nesta sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente, espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade. O rei explicou. E mais fácil para meus súbitos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entenderam as cruzadas, disse o rei, mas muitos poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria neste caminho se não estivesse aprisionado nesta armadura.
A maioria de nós está aprisionado no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia, ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, disse o cavaleiro. O rei riu pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para saber quando estou preso e retornar aqui, para aprender mais sobre mim. O cavaleiro sentia-se imensamente encorajado, pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Diga, disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando. Será que não podemos atravessar juntos o castelo? Assim não estaremos tão sozinhos. O rei balançou a cabeça, dizendo: Certa vez tentei isso. É verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente. Mas quando se fala, é impossível ver a porta para sair desta sala. Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio, sugeriu o cavaleiro. Não lhe agradava pensar que teria de vagar sozinho pelo castelo do silêncio. O rei balançou a cabeça novamente, desta vez com mais força. Não, já tentei isso também. O vazio se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta para sair dessa sala. O cavaleiro protestou. Mas se o senhor não estava falando, mas se o senhor não estava falando, ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei. Descobri que, quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu e nem a outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. Eu não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, explicou o rei. Depois que permanecer aqui por um tempo suficiente e é preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. O cavaleiro ficou desanimado. Não quero ficar aqui sozinho, ele exclamou, batendo o pé enfaticamente e, sem perceber, pisando no dedão do pé do rei. O rei berrou de dor e deu saltos em círculos. O cavaleiro estava horrorizado. Primeiro o ferreiro, agora o rei. Perdão, senhor, disse o cavaleiro, desculpando-se. O rei esfregou o dedão delicadamente. Tudo bem, essa armadura dói mais em você do que em mim. Então, aprumando-se, olhou compreensivamente para o cavaleiro, entendo que você não queria ficar sozinho neste castelo. Eu também não queria, quando comecei a vir aqui, mas agora compreendo o que se tem para fazer aqui deve ser feito sozinho. Dito isso, ele saiu mancando pelo quarto e acrescentou: Preciso seguir meu caminho agora. Perplexo, o cavaleiro perguntou: Onde o senhor vai? A porta fica aqui. Essa porta é apenas uma entrada. A porta para a sala seguinte fica na parede afastada. Assim que você entrou, eu finalmente consegui vê-la, disse o rei. O que quer dizer com finalmente consegui vê-la? Não lembrava onde ela ficava, mas das outras vezes, eu que das outras vezes que estive aqui, perguntou o cavaleiro, pensando por que o rei se daria ao trabalho de continuar voltando. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas, encontro caminho, encontro enquanto minha compreensão se expande. O rei acenou. Seja bom consigo, meu amigo. Espere, por favor, gritou o cavaleiro. O rei olhou de volta para ele, compassivamente. O que é? O cavaleiro sabia muito bem que não conseguiria abalar a decisão do rei. Existe algum conselho que o senhor poderia me dar antes de ir embora? O rei pensou por um momento e disse em seguida: Este é um novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro.
uma que requer mais coragem do que todas as outras batalhas que você conheceu antes. Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem de fazer, esta será a sua maior vitória. Dito isso, o rei se virou e esticou o braço, como se fosse abrir uma porta. Em seguida, desapareceu, parede adentro, deixando o cavaleiro com um olhar incrédulo em sua direção. O cavaleiro correu até onde o rei estivera, esperando que, de perto, também pudesse ver a porta. Deparando-se com o que parecia ser apenas uma parede sólida. Ele começou a caminhar em redor da sala. Tudo o que podia ouvir era o som da sua armadura ecoando pelo castelo. Depois de algum tempo, sentiu-se deprimido como nunca antes em sua vida. Para se animar, cantarolou duas estimulantes canções de batalha. Estarei lá para pegá-la numa cruzada, meu amor. E onde penduro meu elmo é meu lar. Ele as cantou vezes e vezes seguida. Conforme sentia sua voz ficando cansada, percebia que a quietude tornava seu canto inaudível, envolvendo-o num silêncio total e devastador. Somente então o cavaleiro pôde francamente admitir algo que nunca tinha reconhecido antes. Tinha medo de ficar sozinho. Naquele instante, ele viu uma porta na parede mais afastada da sala. Então, caminhou até lá, até ela, abriu-a lentamente e entrou em outra sala. O aposento seguinte parecia-se muito com o anterior, exceto por ser um tanto menor, e também era destituído de qualquer sonoridade. Para passar o tempo, o cavaleiro começou a falar alto consigo mesmo. Ele dizia qualquer coisa que passasse pela sua cabeça. Falou sobre como era quando criança e sobre como era diferente dos outros meninos que conhecia. Enquanto esses caçavam condornices e brincavam de pregar a causa no javali, ele ficava lendo dentro de casa. Como os livros eram escritos à mão pelos monges, não havia muito deles, e ele logo os tinha lido todos. Foi então que começou a falar impulsivamente com qualquer pessoa que encontrava pela frente. Quando não havia ninguém para conversar, conversava consigo mesmo, exatamente como estava fazendo neste momento. Inesperadamente, pegou-se dizendo que tinha falado tanto a vida inteira para evitar se sentir sozinho. O cavaleiro refletiu intensamente sobre isso até que o som da sua própria voz quebrou o silêncio desalentador. Acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Quando disse essas palavras, uma outra porta apareceu. O cavaleiro a abriu e entrou na sala seguinte. Era menor do que a anterior. Ele sentou no chão e continuou a pensar. Logo irrompeu em sua mente que, durante toda a sua vida, perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer. Nunca desfrutara o que estava realmente acontecendo. Assim, uma outra porta apareceu. Ele conduzia a uma sala ainda menor do que as outras. Incentivado pelo progresso, o cavaleiro fez algo que nunca havia feito antes. Sentou-se tranquilo e ouviu o silêncio. Ocorreu-lhe que, na maior parte de sua vida, nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva e o som da água nos córregos, com certeza sempre estiveram presentes, mas ele nunca os ouvira de verdade. Também não ouvira Juliette, quando ela tentava lhe dizer como se sentia, especialmente quando ela estava triste. Isto lembrava o cavaleiro que ele estava triste também. De fato, uma das razões porque
passara a deixar a armadura no corpo o tempo todo era que ela abafava o som da voz triste de Juliette. Tudo que tinha de fazer era abaixar a viseira e, com isso, conseguir fazê-la se calar. Juliette devia se sentir muito solitária falando com um homem revestido de aço. Tão sozinha quanto ele se sentia sentado nessa sala que parecia um túmulo. Sua dor e sua solidão emergiram. Logo sentiu também a dor e a solidão de Juliette. Anos a fio, ele a forçara a viver em um castelo de silêncio. Começou a chorar. O cavaleiro chorou durante tanto tempo que as lágrimas transbordaram dos orifícios de sua viseira e encharcaram o tapete onde se sentara. As lágrimas fluíram até a lareira e extinguiram o fogo. De fato, a sala inteira estava começando a inundar, e se, naquele momento, uma outra porta não tivesse surgido na parede, o cavaleiro poderia ter se afogado. Embora estivesse exausto por causa do dilúvio, ele forçou caminho até a porta. Abriu-a e entrou em uma sala que não era muito maior do que o estábulo onde uma vez abrigara seu cavalo. Por que será que essas salas vão se tornando cada vez menores? Ele se perguntou em voz alta. Uma voz respondeu: porque você está fechando o cerco sobre si mesmo. Assustado, o cavaleiro olhou à volta. Ele estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. Quem tinha falado? Você falou, disse a voz, respondendo ao seu pensamento. A voz parecia vir de dentro dele. Seria possível? Sim, é possível, respondeu a voz. Sou o seu eu verdadeiro. Mas eu sou o meu eu verdadeiro, protestou o cavaleiro. Olhe para si mesmo, disse a voz com uma ponta de desgosto. Sentado aí, meio morto de fome, envolto nessa sucata com uma viseira enferrujada e ostentando uma barba ensopada. Se você é o seu eu verdadeiro, ambos estamos encrencados. Agora preste atenção, disse o cavaleiro. Vivi todos esses anos sem ouvir uma única palavra sua. Agora que ouço, a primeira coisa que diz é que você é o meu eu verdadeiro. Por que você não se manifestou antes? Tenho estado por perto há anos, replicou a voz. Mas esta é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar. O cavaleiro estava confuso. Se você é meu eu verdadeiro, então diga-me, por favor, quem sou eu? A voz respondeu gentilmente. Você não pode achar que vai aprender tudo de uma vez. Por que não dorme um pouco? Está bem, disse o cavaleiro, mas antes de dormir, quero saber como devo chamá-lo. Chamar-me? Perguntou a voz surpresa. Ora, eu sou você. Não posso chamar você de eu. Isso me deixaria confuso. Tudo bem. Me chame de Sam. Por que Sam? Perguntou o cavaleiro. Por que não? Veio a resposta. Você deve conhecer Merlin, disse o cavaleiro, a cabeça começando a inclinar de sono. Então seus olhos se fecharam enquanto ele mergulhava num sono profundo e sossegado. Ao acordar, o cavaleiro não sabia onde estava. Estava apenas conciso de si mesmo. O restante do mundo parecia ter desaparecido. Somente quando já estava plenamente desperto foi que percebeu que Esquilo e Rebeca estavam sentados sobre seu peito. Como vocês entraram aqui? Ele perguntou. Não estamos lá dentro, disse o esquilo sorrindo. Você está aqui fora. Rebeca arrulhou. O cavaleiro arregalou os olhos e colocou-se em posição sentada. Ele observou a paisagem, admirando. Sem dúvida, ele estava no caminho da verdade.
bem do outro lado do Castelo do Silêncio. Como foi que saí de lá? Ele perguntou. Rebeca respondeu: da única maneira possível. Você concebeu a saída. A última coisa que lembro, disse o cavaleiro, era que estava falando com. Ele se deteve. Queria contar para o Esquilo e Rebeca a respeito de Sam, mas não era fácil explicar. Além disso tudo, poderia não ter passado de uma imaginação. Havia muito sobre o que refletir. O cavaleiro esticou o braço para coçar a cabeça e precisou de algum tempo para perceber que, na verdade, estava coçando a própria pele. Ele levou ambas as manoplas à cabeça. O elmo havia se desprendido, tocou a face e sua longa barba descuidada. Esquilo, Rebeca, ele gritou. Nós sabemos. Eles disseram alegremente, em uníssono. Você deve ter chorado novamente no Castelo do Silêncio. Chorei sim, confirmou o cavaleiro. Mas como é possível que um elmo inteiro se coroa da noite para o dia? Se corroa da noite para o dia? Os animais riram alvoroçadamente. Rebeca ficou ofegante, dando pinotes pelo chão. O cavaleiro achou que ela iria acabar saindo do corpo. Exigiu que lhe contassem o que era assim tão engraçado. Esquilo foi o primeiro a recuperar o fôlego. Você não passou apenas uma noite no castelo. Então, quanto tempo eu passei? Se eu lhe dissesse que enquanto você estava lá dentro, eu poderia ter facilmente juntado mais de 5.000 nozes, eu diria que você é louco, exclamou o cavaleiro. Você permaneceu no castelo por muito, muito, muito tempo, afirmou Rebeca. O cavaleiro estava boquiaberto, sem poder acreditar. Olhou para o céu e, com voz estrondosa, disse: Merlin, preciso falar com você. Como prometera, o mago apareceu imediatamente. Estava nu, exceto pela longa barba, e pingava de molhado. Aparentemente, o cavaleiro pegara Merle tomando banho. Perdoe-me por essa intrusão, disse o cavaleiro, mas trata-se de uma emergência. Eu. Não faz mal, disse Merle, interrompendo. Os magos acabam se acostumando com essas inconveniências. Ele sacudiu a barba para tirar a água. Para responder à sua pergunta, devo dizer que é verdade. Você permaneceu no Castelo do Silêncio por um longo tempo. Merlin nunca deixara de surpreender o cavaleiro. Como você sabia que eu queria perguntar isso? Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos partes um do outro, respondeu o mago. O cavaleiro refletiu um segundo. Começou a entender. Eu pude sentir a dor de Juliette porque sou parte dela? Sim, Merlin, respondeu. Foi por isso que você pôde chorar por ela e também por você. Essa foi a primeira vez que você derramou lágrimas por outra pessoa. O cavaleiro disse ao mago que se sentia orgulhoso. O mago sorriu com indulgência. Não temos de sentir orgulho por sermos humanos. Isso é tão sem sentido quanto seria para Rebeca sentir orgulho por poder voar. Rebeca nasceu com asas, você nasceu com um coração e agora o está usando, simplesmente como deveria fazê-lo. Você sabe mesmo como fazer para colocar um sujeito para baixo, Merlin, disse o cavaleiro. Não quis ser duro com você. Você está indo muito bem. Caso contrário, nunca teria encontrado Sam. O cavaleiro sentiu-se aliviado. Então eu realmente o ouvi, não foi apenas fruto da minha imaginação. Merlin achou graça. Não, Sam é real. Na verdade, um eu mais verdadeiro do que aquele que você tem chamado de eu durante todos esses anos. Você não está ficando maluco.
apenas está começando a escutar o seu verdadeiro eu. Foi por isso que o tempo passou tão rapidamente sem que você percebesse. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá depois que passar pelo castelo do conhecimento. Então Merlin desapareceu antes que o cavaleiro pudesse fazer mais perguntas. Vamos adentrar o castelo do conhecimento. Cavaleiro, o cavaleiro, Esquilo e Rebeca recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade, em direção ao castelo do conhecimento. Eles pararam apenas 2 vezes naquele dia, uma para comer e outra para o cavaleiro raspar sua barba descuidada e cortar seu longo cabelo com a borda afiada de sua manopla. Ele parecia e se sentia muito melhor depois que isso foi feito, e estava mais livre agora do que estivera antes. Sem o elmo, podia comer nozes sem precisar da ajuda do esquilo. Embora tivesse apreciado a técnica salva-vidas, ele não a considerava realmente uma forma graciosa de viver. Também podia se alimentar com as frutas e raízes que tinham se acostumado. Nunca mais comeria pombos ou qualquer outra ave ou carne outra vez, porque compreendeu que fazer isso seria literalmente ter amigos para jantar. Pouco antes do cair da noite, o trio arrastou-se morro acima e contemplou o castelo do conhecimento à distância. Ele era maior do que o Castelo do Silêncio, e sua porta era feita de ouro maciço. Esse era o maior castelo que o cavaleiro já tinha visto, maior ainda do que aquele que o rei havia construído para si. O cavaleiro olhou fixamente para a impressionante estrutura, curioso por saber quem a teria projetado. Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Sam. O castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo o conhecimento. O cavaleiro ficou surpreso, mas feliz de ouvir Sam novamente. Estou contente por você ter voltado, ele disse. Na verdade, nunca fui embora, replicou Sam. Lembre-se de que eu sou você. Por favor, não quero passar por isso novamente. Como parece agora que fiz a barba e cortei o cabelo? É a primeira vez que você tirou vantagens de ser encurtado. Sam respondeu. O cavaleiro riu da brincadeira de Sam. Ele apreciava seu senso de humor. Se houvesse qualquer semelhança entre o castelo do conhecimento e o castelo do silêncio, ele ficaria feliz em ter Sam por companhia. O cavaleiro o cavaleiro, Esquilo e Rebeca cruzaram a ponte levadiça sobre o fosso que circundava o castelo e pararam diante da porta de ouro. O cavaleiro retirou a chave de seu pescoço e girou-a na fechadura. Enquanto empurrava a porta aberta, ele perguntou a Rebeca e Esquilo se eles o deixariam como haviam feito antes. Não, Rebeca respondeu. O silêncio é para um, o conhecimento para todos. O cavaleiro ficou pensando como a palavra pombo veio a significar alguém crédulo, fácil de enganar. Do inglês, né, substantivo que significava pombo, pode também ser gíria, e neste caso refere-se a alguém trouxa, otário. Os três atravessaram a porta e se depararam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a próxima mão. Ele tateou em busca das costumeiras tochas que ficavam junto à porta de entrada dos castelos para iluminar o caminho, mas não havia nenhuma. Um castelo com uma porta de ouro e sem tochas?
Até os castelos simples da região têm tochas, resmungou o cavaleiro. Enquanto Esquilo o chamava, o cavaleiro dirigiu-se cuidadosamente até ele e o viu apontando para uma inscrição que brilhava na porta. Estava escrito: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará seu caminho. O conhecimento é a luz através da qual você encontrará seu caminho. Preferia estar com uma tocha, pensou o cavaleiro, mas, seja quem for que administra este castelo, sem dúvida encontrou um meio engenhoso de diminuir o consumo de luz. Sam falou sem rodeios. Isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. Sam, apostarei em que você está certo, exclamou o cavaleiro. E um vislumbre de luz tremeluziu na sala. Nesse momento, Esquilo chamou novamente o cavaleiro. Ele havia encontrado uma outra inscrição que brilhava entalhada na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? Ainda perturbado, o cavaleiro resmungou. Suponho que tenho que descobrir a resposta antes de receber alguma luminosidade a mais. Você está pegando rápido, Sam replicou. O cavaleiro resfolegou. Não tenho tempo para brincar de perguntas e respostas. Quero encontrar rápido meu caminho por esse castelo, para poder chegar ao topo da montanha. Talvez o que você tenha a aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo, sugeriu Rebeca. O cavaleiro não estava com um humor receptivo e nem disposto a ouvir a filosofia da pomba. Por um momento, considerou mergulhar na escuridão do castelo e andar a esmo. A escuridão, no entanto, era totalmente impeditiva, e sem sua espada, ele tinha medo. Parecia-lhe que a única escolha que tinha era descobrir qual o significado da inscrição. Suspirou e sentou-se diante dela. Leu-a novamente. Será que você não confundiu necessidade com amor? O cavaleiro sabia que amava Juliette e Christophe. Embora tivesse de admitir que antes de Juliette começar a ficar debaixo de tonéis de vinho para esvaziar o conteúdo deles boca abaixo, ele a amava mais. Sam disse sim. Você amava Juliette e Christophe, mas não necessitava deles também. Mas não necessitava deles também? Penso que sim, concordou o cavaleiro. Ele necessitava de toda a beleza que Juliette acrescentava à sua vida, com seu juízo aguçado e sua adorável poesia. Ele também necessitara de tudo de bom que ela fazia, como convidar frequentemente os amigos para virem à casa deles e, sobretudo, para lhe darem uma força, depois que ele ficou preso na armadura. Recordou os tempos em que as atividades de cavaleiros estavam em baixa e eles não tinham recursos para comprar roupas novas ou contratar serviçais. Juliette fizera belas vestimentas para a família e cozinhava pratos deliciosos para o cavaleiro e seus amigos. O cavaleiro lembrou que Juliette também mantinha o castelo muito limpo e que ele dera vários castelos para manter limpos. Frequentemente tinha de se mudar para um mais barato quando ele voltava falido à casa após uma cruzada. Ele deixava Juliette sozinha para fazer a maior parte da mudança, uma vez que, em geral, estava fora participando de algum torneio. Lembrou-se de como ela parecia exausta enquanto movia seus pertences de um castelo para outro, e como ela ficava triste quando a armadura se
interpunha entre eles. Não foi então que Juliette passou a ficar debaixo de tonéis de vinho? Perguntou Sam com voz gentil. O cavaleiro assentiu com a cabeça, e seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. Então o pensamento aterrador lhe veio à mente. Ele não quisera se culpar por tudo que fizera, preferira culpar Juliette pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela, inclusive o fato de ele ter ficado entalado na armadura. Quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliette injustamente, mais lágrimas rolaram de seu rosto. Sim, ele necessitara dela mais do que a amara. Quisera tê-la amado mais e necessitado menos dela, mas não sabia como. Enquanto chorava, ocorreu ao cavaleiro que ele também necessitara de Cristóvão, mais do que o amara. O cavaleiro precisava de um filho que saísse e empreendesse batalhas e em nome do pai, quando ele ficasse velho. Isso não queria dizer que não o amava. Christophe, ele amava a beleza dos cabelos dourados do seu filho. Também gostava de ouvir Christophe dizer: Eu o amo, papai. Mas, ao mesmo tempo em que amava esses aspectos de Christophe, eles também eram uma resposta, uma necessidade que havia dentro dele. Envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu da mente do cavalheiro. Ele necessitara do amor de Juliette e de Christophe, porque não se amava. Na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgatavam dos dragões e de todas as pessoas por quem lutara nas cruzadas, porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que, se não se amava, não poderia realmente amar aos outros. A necessidade que tinha deles era um obstáculo ao amor. Quando admitiu isso, onde antes havia escuridão, um brilho se fez. Em torno do cavaleiro havia uma linda luz clara. Então uma terna mão tocou seu ombro. Olhando para cima, por entre as lágrimas, viu Merlin lhe sorrindo. Você descobriu uma grande verdade, o mago explicou ao cavalheiro. E somente quando nos amamos podemos amar aos outros. Quando começo a me amar? Perguntou o cavalheiro. Você já começou, pelo simples fato de saber que sabe. Sei que sou um tolo, soluçou o cavalheiro. Mas sei que sou um tolo, soluçou o cavaleiro. Não, você sabe a verdade. E verdade é amor. Isso confortou o cavaleiro e ele parou de chorar. Quando seus olhos secaram, ele percebeu a luz à sua volta. Era diferente de todas as luzes que tinha visto antes. Parecia vir de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, de todos os lugares. Merlin ecoou os pensamentos do cavaleiro. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. O cavaleiro contemplou a luz e, em seguida, encarou as trevas à frente. Não existe escuridão neste castelo para você, não é mesmo? Não, respondeu Merlin. Não mais. Encorajado, o cavaleiro se levantou, pronto para seguir. Agradeceu a Merlin por aparecer mesmo sem ter sido chamado. Tudo bem, disse o mago. Às vezes a gente não sabe quando é hora de pedir ajuda. E dizendo isso, desapareceu. Quando o cavaleiro recomeçou a andar, Rebeca surgiu da escuridão voando à sua frente. Uau, ela disse toda empolgada. Tenho algo para lhe mostrar que você nem imagina. O cavaleiro nunca tinha visto Rebeca tão excitada. Normalmente ela era bastante comedida, mas agora sabia e descia pulando no ombro do cavaleiro. Mal podendo,
mal podendo se conter, enquanto guiava este e Esquilo até um grande espelho. É esse, é esse. Rebeca olhou alto, seus olhos brilhando de entusiasmo. O cavaleiro ficou desapontado. É apenas um velho espelho barato. Ele disse impacientemente: Vamos, temos de seguir em frente. Não é um espelho comum, Rebeca insistiu. Ele não mostra como você parece, mostra o que você realmente é. O cavaleiro ficou intrigado, mas não entusiasmado. Ele nunca ligara muito para espelhos, porque nunca se considerava muito atraente. Mas Rebeca insistiu. Então, relutante, ele se pôs diante do espelho e olhou fixamente para o reflexo. Para sua surpresa, em vez de um homem alto, com olhos tristes e nariz grande, encouraçado até o pescoço, viu uma pessoa charmosa e cheia de vida, cujos olhos brilhavam com compaixão e amor. Quem é esse? Ele perguntou. O esquilo respondeu: É você. Este espelho é uma impostura, disse o cavaleiro. Não é assim que me pareço. Você está vendo o seu eu verdadeiro, explicou Sam. O eu que vive por debaixo dessa armadura. Mas, protestou o cavaleiro, olhando de forma penetrante para o espelho. Este homem é um espécime perfeito. Sua face é plena de beleza e inocência. Esse é o seu potencial, respondeu Sam. Ser belo, inocente e perfeito. Se esse é o meu potencial, disse o cavaleiro, algo terrível aconteceu no meu percurso para realizá-lo. Sim, replicou Sam. Você colocou uma armadura invisível entre você e seus sentimentos verdadeiros. Ela está em você há tanto tempo que se tornou visível e permanente. Talvez eu tenha realmente escondido meus sentimentos, disse o cavaleiro, mas eu não podia simplesmente dizer tudo que me vinha à cabeça e fazer tudo o que tinha vontade de fazer. Ninguém iria gostar de mim. Ao pronunciar essas palavras, o cavaleiro parou abruptamente, compreendendo que vivera toda a sua vida de maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele. Pensou em todas as cruzadas que lutara, os dragões que matara e as donzelas que salvava de aflição. Tudo para provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. A verdade é que ele não precisava provar nada disso. Ele era bondoso, gentil e amoroso. Dados arremessados, ele exclamou. Desperdicei minha vida inteira. Não, disse Sam rapidamente. Ela não foi desperdiçada. Você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. Mesmo assim, sinto vontade de chorar, disse o cavaleiro. Isso sim, seria um desperdício, disse Sam. Em seguida, entoou esta curta cantiga. Lágrimas de autopiedade e desprazer terminam. Não são as desse tipo que armaduras eliminam. Vamos lá. Lágrimas de autopiedade e desprazer terminam. Não são as desses tipo que armaduras eliminam. O cavaleiro não estava com estado de espírito para apreciar as cantigas de Sam ou mesmo o seu humor. Parece com essas rimas desagradáveis, ou vou chutá-las para fora daqui. Ele berrou. Você não pode me chutar para fora, divertiu Sam. Eu sou você. Você se esqueceu? Naquele momento, o cavaleiro teria dado um tiro em si mesmo com satisfação para se livrar de Sam. Mas, infelizmente, as armas de fogo ainda não tinham sido inventadas. Parecia não haver jeito de se livrar de Sam. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. Bondade, amor, compaixão, inteligência e desprendimento retribuíram o olhar. Ele compreendeu que tudo que precisava fazer para possuir essas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. Com esse pensamento, a linda luminosidade resplandeceu novamente, mais clara que antes. Ela iluminou a sala inteira,
revelando, para a surpresa do cavaleiro, que o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca. É o código padrão para a construção de um castelo do conhecimento, disse Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. O cavaleiro concordou, balançando a cabeça, e, justo quando estava pronto para partir, o esquilo chegou correndo. Este castelo possui um pátio que tem uma grande macieira bem no meio. Oh, leve-me até lá, disse o cavaleiro, avidamente, já que estava começando a sentir fome. O cavaleiro e Rebeca seguiram o esquilo até o pátio. Os galhos robustos de grandes árvores curvavam-se com o peso das maçãs mais vermelhas e brilhantes que o cavaleiro já vira. O que acha dessas maçãs? Zombou Sam. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos parar. Vamos voltar para cá. E, gente, tem um turbilhão. É difícil parar as conversas, né? Durante a leitura. Tem uma voz aqui que conversa diretamente com a gente. Teve determinados momentos que tive até dificuldade de voltar para a leitura, porque realmente, quanto mais lento a gente lê, mais a conversa interna conversa com a gente. Mais o Sam conversa com a gente, né? Agora a gente já sabe que a gente tem um Sam, né? Então, eu quero ouvir vocês. Tá com vocês aí agora. Muita coisa, né, gente? Parece que dava assim para a gente parar e estudar páginas por páginas desse livro, né? É ou não é a sensação que dá? Mas vamos lá, quero ouvi-las. Sim, já podem falar. Vixe, bom dia, a gente já passou do Castelo do Silêncio. Vai, Lúcia. Bom dia, bom dia, Celiane, bom dia, Mazulo, bom dia a todos. Acho que o livro trouxe muito mais silêncio para todo mundo, ficou todo mundo muito reflexivo, né? Então, vou aproveitar para compartilhar aqui um pouco das minhas reflexões em relação ao livro. Esse livro ele é muito profundo, realmente. Ele traz é como uma volta no tempo, né? Na nossa mente e uma projeção de futuro. Eu acho muito interessante quando o início do livro mesmo, quando ele ainda está no Castelo do Silêncio, ele encontra com o rei, e é tão difícil a gente entender que semelhantes se atraem, né? Que a gente não é único, a gente não está sozinho, e o nosso problema, que a gente muitas vezes vê só na gente, também tem outros. E por isso que é importante a gente compartilhar, a gente conversar, porque as pessoas se ajudam, até mesmo quando estão falando dos seus próprios problemas.
né? Então isso é muito interessante. Apesar de que não é eu que vou resolver o problema do outro, não é o outro que vai resolver o meu, porque cada um tem os seus traumas, né? Tem as suas crenças, tem as suas vivências, mas é muito mais fácil quando a gente sabe o momento exato de pedir ajuda, de sair da zona de conforto, de dar o passo para uma nova realidade, né? Então, eu anotei aqui que silenciar a mente é algo muito difícil. É muito difícil inicialmente a gente ouvir o Sam, né? Porque é ele que tem todas as respostas. Na verdade, tudo que a gente precisa já está dentro da gente. Só que é tão difícil silenciar e ouvir a voz interna que a gente fica tão preocupado com as coisas externas, com todo mundo, com o cuidar do outro, com os afazeres, né, diários, que a gente não consegue parar, silenciar para tomar as decisões corretas. Então, o Castelo do Silêncio, ele é algo muito importante para a gente poder silenciar, para começar a confrontar os nossos medos e parar de desistir no meio do caminho. Porque quando a gente não silencia, fica um turbilhão tão forte na nossa mente que o medo se sobressai e a gente desiste de fazer as coisas. E aí é quando a gente entra no castelo do conhecimento. E é um castelo que realmente é uma luz que vai nos conduzir, né, para o nosso futuro, tirar da zona de conforto. Então, por isso, quando ele falou aqui, para mim foi muito importante isso, que o silêncio é para uns. Não é todo mundo que está no momento de silenciar. Tem pessoas que já estão lá na frente. Mas o conhecimento é para todos. Isso foi muito forte, né? Então, você descobrir, você primeiro se autoconhecer. Esse foi, para mim, a parte mais importante do castelo do conhecimento. Eu não tenho como ajudar o outro, eu não tenho como fazer por mim mesma se eu não me conheço. Então, primeiro, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, saber quais são os meus propósitos, onde eu quero chegar, para daí sim eu começar a caminhar, né? Mas nesse caminho do conhecimento, eu tenho que ter uma clareza de saber apreciar o percurso, que é como falou na leitura passada. O que é que eu deixo de ganhar? O que é que eu perco quando eu não encaro? Então, agora eu entendo que no caminho do conhecimento eu preciso apreciar, eu preciso contemplar o processo, eu preciso respeitar o meu processo na medida que eu vou me aprofundando nesse conhecimento. Então, é um conhecimento que é da vida diária, é o convívio diário. E né, quando a gente se conhece, a gente passa a entender que eu preciso me descortinar da cobrança, dos julgamentos alheios, porque a gente vive muito preso a isso. Eu estou mudando, mas o que é que o outro vai achar disso? Eu estou mudando, mas o que é que o outro vai falar, vai pensar? Né? Então, precisa se descortinar, tirar essas armaduras que vivem nos afastando de nós mesmos e depois dos outros. Para daí sim a gente dar um passo diferente na nossa vida. Acho que é isso que eu tenho para contribuir, senão eu vou passar o resto da aula falando. Vai desenvolvendo, né? E aí a gente vai lembrando de mais e muito mais coisas. É uma delícia. Muito Com obrigada, Lúcia. certeza. Obrigada. Quem anotou aí a pergunta? É amor ou é o quê? Eu anotei, Celiane. Eu queria até falar sobre ela, que eu anotei aqui, mas pulei. É amor, necessidade. É incrível como a gente confunde isso. Muito, muito, muito. Porque a gente se prende, como ele falou. Você pode amar sua mulher, você pode amar seus filhos, mas qual é o ganho secundário? É a necessidade. Muitas vezes confunde. Você termina atropelando e invertendo o processo. Olha, Ficando.
parado, extasiado num lugar, seja no emprego, seja onde quer que seja, por necessidade. É amor ou é necessidade? Olha, eu tenho um desafio para a gente hoje. Primeiro, ele só conseguiu ouvir quando ele foi capaz de silenciar, certo? Então, hoje, durante todo o dia, traz esse desafio para você, tá? Silencia para poder ouvir, correto? Esse é o desafio número um. Então, assim, qualquer situação hoje, qualquer situação, gente, silencia para ouvir. Ele achava que ouvia a esposa e o filho, e ele descobriu que ele nunca ouvira nenhum e nem outro. Perceberam isso? Que ele só descobriu isso quando ele foi capaz de silenciar. E quando ele chorou bastante, que foi pós o silêncio, ele percebeu que aquela dor que ele estava sentindo naquele momento era uma dor que ele já contribuíra para que a sua esposa e o seu filho também a sentissem muito tempo. Então, vamos, durante o dia de hoje, nos desafiarmos a isso, silenciar para poder ouvir. E o outro desafio é se fazer essa pergunta mesmo, se perguntar diante dos seus, diante das suas convivências, o que você faz pelo outro? Ou o que você espera do outro? É amor ou necessidade? Não julguem as respostas, mas, se possível, anotem, tá? E aí, por quê? Porque este é o grande castelo do autoconhecimento. Quanto mais informações você tem sobre o Sam, mais você ficará liberto. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Essa liberdade não é de fora para dentro. Essa liberdade, essa verdade não é de fora para dentro. Essa verdade não está escrita em livro nenhum, tá, gente? Essa verdade é o seu Sam, é o seu eu interior conectado com o eu superior. Essa é a verdade que vai te libertar. Um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula, que a gente vai fazer a finalização. Mas eu vou colocar ainda para deixar aí vocês lembrando durante todo o dia de hoje. Eu vou colocar essas duas sugestões do que a gente vai passar o dia fazendo hoje, hein? Silenciar para poder ouvir e tá sempre se perguntando: é amor ou é necessidade? Um beijo. Vai, negreiros. E por amor eu peço para vocês abrirem as câmeras. Que aqui no ICP é sempre por amor. Por amor a você. Você é Eita, aluno do ICP. Celiane. Esse casamento aqui é por amor. Esse casamento de você com o CP é por amor. Sempre, sempre, sempre. Mazul, Celiane, Negreiros, Nadi, Tayane, todo o nosso time aqui, os professores estão aqui por amor. Vamos lá no 3, por amor? 1, 2, 3. Feliz! Tchau, tchau.